O que você realmente sabe sobre a África? Leões na savana, elefantes migrando, talvez um pôr do sol alaranjado sobre a planície do Serengeti. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas a superfície, a versão segura e palatável de um continente que esconde algo muito mais profundo, muito mais selvagem, muito mais vital para a sua própria existência? Existe um lugar onde a terra se rasga em profundidades que engolem arranha-céus inteiros, onde um rio não apenas corre, mas pulsa como uma artéria gigante, bombeando vida através do segundo maior pulmão verde do planeta. Este lugar não é uma fantasia, não é uma relíquia do passado. É real, é agora e é absolutamente essencial. Bem-vindo ao coração da África Central. Bem-vindo ao Congo. O rio Congo não é apenas o rio mais profundo do mundo, com abismos subaquáticos de 220 metros que poderiam engolir edifícios inteiros. Ele é o escultor de uma terra que existe em dimensões que nossa mente urbana mal consegue processar. 3,7 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Para você entender, se a Amazônia é o pulmão direito do planeta, o Congo é o esquerdo. E enquanto o mundo inteiro olha para um, o outro respira em silêncio, esquecido, subestimado, ignorado. Mas ignorância não apaga a realidade. Neste exato momento, enquanto você assiste a isso, 10 milhões de asas estão se preparando para transformar o céu noturno do Congo em algo que você jamais viu em documentário algum. Não estou falando de metáfora. Estou falando de números reais. 10 milhões de morcegos frugívoros em uma das migrações mais espetaculares e menos filmadas da Terra. Um evento que acontece todos os anos e que quase ninguém fora da África Central sabe que existe. Enquanto eles voam nas montanhas de Virunga, famílias inteiras de gorilas das montanhas observam o amanhecer. Apenas 1.000 indivíduos restam no planeta inteiro. 1.000. Gigantes gentis que compartilham 98% do nosso DNA, que sentem luto, que formam laços familiares que duram décadas, que nos observam com olhos que carregam uma sabedoria que nós, humanos, insistimos em não reconhecer. E enquanto os gorilas descansam, os predadores despertam. A mamba negra desliza pela vegetação rasteira a 20 km por hora, carregando veneno suficiente para derrubar 15 homens adultos. A víbora das árvores se camufla em tons de verde tão perfeitos que ela não está escondida na folhagem. Ela é a folhagem. E os camaleões mestres de uma arte que a tecnologia humana ainda tenta imitar, transformam seus corpos em telas vivas de comunicação química e visual. Mas a verdadeira revelação, a que vai mudar tudo o que você pensa sobre evolução, violência e sociedade, está nos nossos parentes mais próximos. De um lado do rio, chimpanzés fabricam ferramentas, caçam em grupo, travam guerras territoriais brutais. Do outro lado, separados apenas por águas que nunca cruzam, os bonobos vivem em matriarcados pacíficos, resolvem conflitos através da cooperação, provam que sociedades sem violência endêmica não são utopia, são biologia. Duas espécies, mesmo DNA. Caminhos opostos. E nós, humanos, bem no meio, ainda decidindo qual deles imitar. Este documentário não é sobre animais exóticos em uma terra distante. É sobre um arquivo vivo de 60 milhões de anos de soluções evolutivas. É sobre um laboratório natural que está nos ensinando a construir tecnologias melhores, desenvolver medicamentos revolucionários, repensar como organizamos nossas próprias sociedades. É sobre um tesouro que a humanidade ainda nem terminou de catalogar e que já está ameaçado de extinção. Porque pairando sobre toda essa vida exuberante, toda essa biodiversidade que cientistas ainda estão descobrindo, está uma sombra. Décadas de conflitos humanos, guerras que deslocaram milhões, mineração ilegal que alimenta os smartphones nos nossos bolsos, desmatamento que apaga 6 campos de futebol de floresta a cada minuto que passa. O Congo está sangrando. E quando ele sangrar até a morte, não será apenas a África que sentirá a perda. Então, se você está pronto para descobrir o que a África esconde em seu coração mais profundo, se você quer entender por que este lugar importa não apenas para ambientalistas ou amantes de animais, mas para você, para seus filhos, para o futuro da espécie humana, deixe seu like agora e se inscreva neste canal.
Porque esta jornada vai mudar o que você pensa que sabe sobre vida selvagem, sobre evolução, sobre o que realmente significa ser humano. O coração da África está batendo. A pergunta é: você está ouvindo? Quando você pensa em selva africana, provavelmente imagina perigo. Doenças tropicais, animais ferozes espreitando nas sombras. A narrativa que Hollywood vendeu por um século, a África como o continente das trevas, um lugar a ser temido, conquistado, domado. Essa narrativa é uma mentira conveniente. A verdade é que a Bacia do Congo não é uma selva caótica, é uma biblioteca genética meticulosamente organizada por 60 milhões de anos de evolução. É um sistema de complexidade tão profunda que nossos melhores supercomputadores ainda não conseguem modelá-lo completamente. E os números, quando você realmente olha para eles, não deixam espaço para romantismo ou subestimação. Estamos falando de 3,7 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Para contextualizar, isso é maior que a Argentina inteira. É quase do tamanho da Índia. É uma área tão vasta que, se você começasse a caminhar em linha reta de uma ponta a outra, levaria meses para atravessá-la. E isso assumindo que você sobrevivesse à jornada. Mas a escala horizontal é apenas o começo. A verdadeira magnitude do Congo se revela na vertical, nas profundezas. O rio Congo desce 220 metros em alguns de seus cânions subaquáticos. 220 metros. A Estátua da Liberdade, do chão até a tocha, tem 93 metros. Você poderia empilhar duas estátuas da Liberdade, uma sobre a outra, e ainda não chegaria ao fundo do Congo. Existem gargantas sob aquela água que nunca viram luz solar. Ecossistemas aquáticos inteiros que evoluíram em escuridão absoluta, criaturas que a ciência ainda nem nomeou. E esse rio não está parado. Ele não é um lago profundo. Ele se move. 4.700 quilômetros de extensão, despejando 41 mil metros cúbicos de água por segundo no Oceano Atlântico. Para você ter uma ideia, essa é uma descarga tão poderosa que a água doce do Congo pode ser detectada a 400 quilômetros mar adentro, criando um gradiente de salinidade que peixes marinhos usam como marco de navegação. Este rio é a estrada líquida que conecta ecossistemas inteiros. Savanas no sul, montanhas vulcânicas no leste, pântanos de turfa ao norte, floresta densa no centro. E ao longo de cada quilômetro dessa artéria pulsante, a vida explode em diversidade que desafia a catalogação. 10 mil espécies de plantas, 1.000 espécies de pássaros, 400 espécies de mamíferos, 700 espécies de peixes, muitas delas endêmicas, encontradas apenas aqui e em nenhum outro lugar do planeta. E isso são apenas os números que conhecemos. Cientistas estimam que existam outras milhares de espécies ainda não documentadas, escondidas nas copas das árvores, nos rios tributários, nas cavernas calcárias que pontilham a região. A Bacia do Congo é o segundo maior sequestrador de carbono do mundo. Enquanto a Amazônia captura mais atenção, o Congo trabalha em silêncio, absorvendo 1,2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera todos os anos. Isso não é propaganda ambientalista, é termodinâmica pura. Cada árvore naquela floresta é uma fábrica química convertendo CO2 em oxigênio, em madeira, em vida. E quando você multiplica isso por bilhões de árvores operando 24 horas por dia, 365 dias por ano, por milhões de anos, você não tem uma floresta. Você tem um órgão vital do próprio planeta. Retire esse órgão e o sistema colapsa. Mas a função do Congo vai além de climatização global. Esta floresta opera como um berçário evolutivo, um laboratório de especiação que está ativo desde antes dos dinossauros serem extintos. A razão pela qual a biodiversidade aqui é tão absurda é simples: isolamento. Durante as eras glaciais que transformaram boa parte do mundo em desertos de gelo, o Congo permaneceu relativamente estável. A floresta se retraiu em alguns períodos, se expandiu em outros, mas nunca desapareceu completamente. Isso significa que a evolução nunca parou. Enquanto a Europa estava sob geleiras e a América do Norte era uma tundra congelada, o Congo continuava sendo uma estufa tropical,
onde a seleção natural operava sem interrupção. Espécies se adaptavam, se especializavam, se isolavam em nichos ecológicos tão específicos que algumas delas literalmente não conseguem sobreviver a 50 quilômetros de distância de onde nasceram. Os camaleões são o exemplo perfeito. Existem mais de 50 espécies documentadas apenas na região do Congo. 50. Cada uma adaptada a uma faixa altitudinal específica, a um tipo específico de vegetação, a uma dieta específica de insetos. Um camaleão que evoluiu para caçar nas copas das árvores a 1000 metros de altitude não consegue competir com seu primo que evoluiu para caçar no subbosque a 500 metros. Eles ocupam mundos diferentes, mesmo estando a poucos quilômetros de distância. Essa especialização extrema é o que torna a Bacia do Congo uma máquina de soluções. Cada espécie é uma resposta evolutiva a um problema específico. Como caçar no escuro total. O morcego frugívoro desenvolveu ecolocalização tão precisa que ele navega através de florestas densas em velocidade total sem nunca colidir com um galho. Como sobreviver em ambientes com venenos vegetais letais. O gorila desenvolveu um sistema digestivo capaz de processar plantas que matariam um humano em horas. E essas soluções não são abstratas. Elas têm aplicações diretas no mundo humano. A organização social dos gorilas está ajudando psicólogos a entenderem estruturas familiares humanas e o impacto do trauma em comunidades. A forma como os morcegos processam informações acústicas está inspirando algoritmos de inteligência artificial para carros autônomos. O veneno da mamba negra, que todos temem, está sendo estudado para desenvolver analgésicos mais eficientes que a morfina, sem os efeitos colaterais viciantes. Cada criatura nessa floresta é uma patente natural. Cada comportamento, uma tecnologia testada por milhões de anos de seleção natural. Mas existe uma função do Congo que passa completamente despercebida. Uma função que é talvez a mais importante de todas. Conexão. A Bacia do Congo não é uma ilha ecológica isolada. Ela se conecta com a savana através de corredores de migração que elefantes da floresta usam há milênios. Ela se conecta com os oceanos através do rio, exportando nutrientes que alimentam ecossistemas marinhos a centenas de quilômetros de distância. Ela se conecta com o clima global, influenciando padrões de chuva que chegam até a bacia amazônica, do outro lado do Atlântico. Cientistas descobriram recentemente que partículas de poeira carregadas de nutrientes viajam da África até a Amazônia, fertilizando aquela floresta. O Congo alimenta a Amazônia, e a Amazônia, por sua vez, influencia padrões climáticos que afetam a África. Elas não estão apenas conectadas, elas estão entrelaçadas em um sistema de feedback que regula o clima de todo o hemisfério sul. Corte uma e você enfraquece a outra. E a resiliência desse sistema foi testada repetidas vezes. O Congo sobreviveu a eras glaciais. Sobreviveu a períodos de seca extrema que transformaram partes da floresta em savana por milhares de anos. Sobreviveu a erupções vulcânicas massivas que cobriram regiões inteiras de cinzas. Sobreviveu a impactos de asteroides que causaram extinções em massa em outros continentes. Mas a ameaça que o Congo enfrenta agora é diferente. Porque pela primeira vez na história evolutiva dessa floresta, a ameaça não vem de forças geológicas ou climáticas lentas. Ela vem de uma única espécie que desenvolveu a capacidade de alterar ecossistemas inteiros em décadas, não em milênios. Essa espécie somos nós. E aqui está o que poucos entendem. Quando destruímos o Congo, não estamos apenas matando árvores ou extinguindo animais. Estamos cortando as raízes de um sistema que estabiliza o clima de um continente inteiro. Estamos queimando um arquivo de soluções que levou 60 milhões de anos para ser compilado. Estamos desligando um órgão vital de um organismo planetário que não pode ser religado uma vez que pare de funcionar. A Bacia do Congo não é apenas importante, ela é insubstituível. Não existe plano B. Não existe tecnologia humana que possa replicar o que 1,2 bilhões de toneladas de sequestro de carbono fazem. Não existe laboratório que possa recriar a biodiversidade de 10 mil espécies de plantas interagindo em simbiose perfeita. E se você acha que isso não te afeta, que isso é um problema africano,
uma questão de ambientalistas radicais, você está perigosamente enganado, porque o ar que você respira foi parcialmente produzido por essa floresta. O clima que permite que você cultive comida foi parcialmente regulado por esse sistema. As tecnologias que você usa foram parcialmente inspiradas por soluções evolutivas que vieram daqui. O Congo não é o coração da África, é um dos corações do mundo. E corações não param de bater gradualmente. Eles batem até que uma pressão crítica seja atingida, e então param de uma vez. A pergunta não é se o Congo é importante. A pergunta é: quanto tempo temos antes que ele pare? Mas escala não é sabedoria. Números não explicam genialidade. E o verdadeiro poder do Congo não está apenas em quantas espécies ele abriga, mas em como essas espécies operam, em que estratégias elas desenvolveram, em que lições elas carregam escritas em seus genes, em seus comportamentos, em suas sociedades complexas que a ciência está apenas começando a decifrar. Deixe-me te mostrar o que quero dizer. Todo ano, entre outubro e dezembro, algo acontece no céu do Congo que parece saído de um roteiro de ficção científica. O horizonte escurece não por nuvens de tempestade, mas por asas. 10 milhões de morcegos frugívoros convergem para a floresta de Kazanka em uma migração sincronizada que transforma o crepúsculo em um espetáculo de biomassa viva. 10 milhões. Isso não é estimativa poética, é contagem científica. E aqui está o que torna isso extraordinário. Ninguém sabe exatamente como eles coordenam isso. Não existe um líder. Não existe um mapa genético explícito dizendo voe para estas coordenadas nesta data. E ainda assim, todos os anos, milhões de indivíduos de uma espécie que vive espalhada por milhares de quilômetros se encontram no mesmo lugar, no mesmo período, com precisão de relógio suíço. Isso é inteligência emergente. É o mesmo princípio que faz formigas construírem cidades subterrâneas sem arquiteto, que faz cardumes de peixes se moverem como um organismo único sem comandante central. E os cientistas estão estudando isso obsessivamente porque esse tipo de coordenação descentralizada é exatamente o que tentamos replicar em sistemas de inteligência artificial, em redes de comunicação, em algoritmos de tráfego urbano. Os morcegos resolveram esse problema há milhões de anos, mas a migração é apenas o prólogo. O verdadeiro papel deles é mais sutil, mais fundamental. Cada morcego consome o equivalente a 2 vezes seu peso corporal em frutas toda a noite. E o que acontece com as sementes dessas frutas? Elas passam pelo sistema digestivo do morcego e são depositadas, pré-fertilizadas, a quilômetros de distância da árvore-mãe. 10 milhões de morcegos operando como drones de reflorestamento biológico. Eles não apenas comem, eles replantam a floresta enquanto se alimentam. Cientistas estimam que essas migrações dispersam sementes de mais de 300 espécies de plantas, muitas das quais simplesmente não conseguiriam se reproduzir sem essa assistência. Remova os morcegos e você não perde apenas morcegos. Você perde árvores inteiras, ecossistemas arbóreos completos que dependem dessa simbiose de milhões de anos. E essa inteligência de enxame que os morcegos demonstram é também o que permite que eles naveguem na escuridão total usando ecolocalização. Cada morcego emite pulsos ultrassônicos 50 vezes por segundo e processa o retorno desses ecos para construir um mapa tridimensional do ambiente em tempo real. Eles fazem isso enquanto voam a 20 km por hora através de florestas densas, onde a margem de erro é medida em centímetros. Engenheiros de carros autônomos estão estudando exatamente esse sistema. A tecnologia LiDAR, que permite que veículos sem motorista naveguem nas ruas, é uma imitação grosseira do que os morcegos fazem naturalmente. E ainda estamos décadas atrás da eficiência biológica. Um morcego processa informações de navegação com um cérebro do tamanho de uma amêndoa. Nossos carros autônomos precisam de computadores que pesam quilos e consomem centenas de watts de energia. A natureza não apenas resolve problemas. Ela resolve problemas com elegância, com eficiência energética, que nossas melhores tecnologias ainda não conseguem igualar. Agora suba. Deixe os morcegos para trás e vá para as montanhas.
As montanhas de Virunga se erguem nas bordas orientais da bacia do Congo, como sentinelas vulcânicas cobertas de névoa perpétua. E é aqui, entre 3.000 e 4.000 metros de altitude, onde o ar é rarefeito e as temperaturas noturnas caem abaixo de zero, que vivem os gorilas das montanhas. Apenas 1.000 indivíduos restam, 1.000 em todo o planeta. Para contextualizar, existem mais astronautas vivos hoje do que gorilas das montanhas selvagens. E cada um desses 1.000 indivíduos vive em grupos familiares liderados por um macho de dorso prateado, um patriarca que pode pesar 200 quilos e cuja força física é suficiente para dobrar uma barra de aço. Mas aqui está o que os documentários sensacionalistas nunca te contam. Toda essa força é quase nunca usada para violência. Os gorilas são fundamentalmente pacíficos. Eles comem vegetação. Eles passam a maior parte do dia mastigando bambu, folhas, caules. Eles brincam. Eles fazem ninhos todas as noites para dormir. Eles cuidam de seus filhotes com uma dedicação que faria qualquer pai humano se sentir inadequado. Primatologistas que passaram décadas estudando esses animais documentaram comportamentos que destroem qualquer ilusão de superioridade humana. Gorilas fazem luto. Quando um membro da família morre, o grupo inteiro fica visivelmente deprimido por dias, às vezes semanas. Eles voltam ao local da morte. Eles tocam o corpo. Em um caso documentado, uma mãe gorila carregou o corpo de seu filhote morto por 3 dias, recusando-se a abandoná-lo. Isso não é instinto cego, é emoção, é vínculo, é amor traduzido em comportamento e é indistinguível do luto humano. E a estrutura social deles é sofisticada de maneiras que estamos apenas começando a entender. Existem hierarquias, sim, mas elas são mantidas através de comunicação gestual complexa, não através de violência constante. Um gorila de dorso prateado governa não através de brutalidade, mas através de presença, de decisões consistentes sobre onde o grupo vai forragear, quando descansar, como responder a ameaças. Psicólogos organizacionais estão estudando essa dinâmica. Como uma autoridade pode ser mantida sem coerção explícita? Como um líder ganha respeito genuíno, ao invés de obediência forçada? Os gorilas têm respostas que nossas teorias de liderança corporativa ainda estão tentando articular. Mas a lição mais profunda que os gorilas nos ensinam é sobre força verdadeira. Um gorila macho poderia esmagar um crânio humano com uma mão. Ele poderia destruir a maioria dos predadores africanos em combate direto. E ainda assim, quando ameaçado, a primeira reação de um gorila não é atacar, é blefar. Ele bate no peito, faz um show de intimidação, tenta resolver o conflito sem violência real. E isso funciona. Na maioria das vezes, funciona. Força real não é sobre causar dano. É sobre não precisar causar dano. É sobre ter o poder de destruir e escolher proteger. Os gorilas entendem isso instintivamente. Nós, humanos, ainda estamos aprendendo. Agora desça das montanhas e volte para a floresta. Mas cuidado onde você pisa. A mamba negra não é preta. Ela é cinza escura, às vezes marrom-oliva. O nome vem do interior de sua boca, que é completamente negro, revelado apenas quando ela abre as mandíbulas em postura de ameaça. E se você chegar ao ponto de ver o interior da boca de uma mamba negra, você já cometeu vários erros fatais. Esta serpente é a mais rápida da África, capaz de deslizar a 20 km por hora em perseguição ou fuga. Seu veneno é neurotóxico, atacando o sistema nervoso central, causando paralisia progressiva. Sem tratamento com antiveneno, a taxa de mortalidade é 100%. E ela não morde uma vez. Mambas atacam em sequência, injetando doses múltiplas de veneno em segundos. Mas aqui está o que o medo e a mitologia obscurecem. Mambas negras não são agressivas. Elas são defensivas. Dada a opção entre lutar e fugir, elas sempre fogem. Ataques a humanos acontecem quase exclusivamente quando a serpente está encurralada, quando todas as rotas de escape foram bloqueadas. Ela não quer te morder. Ela quer que você desapareça. E mesmo esse veneno letal está revelando valor médico surpreendente. Pesquisadores descobriram que componentes específicos do veneno da mamba têm propriedades analgésicas mais potentes que a morfina,
mas sem o potencial viciante dos opioides. Eles estão desenvolvendo medicamentos baseados nessas proteínas para tratar dor crônica em pacientes de câncer, em vítimas de queimaduras graves, em pessoas com condições neurológicas degenerativas. A mesma toxina que mata pode, quando compreendida, quando isolada, quando aplicada com precisão cirúrgica, salvar vidas. Isso é biomimética no nível molecular. E está acontecendo não apenas com mambas, mas com centenas de outras espécies de serpentes africanas. Cada veneno é um coquetel químico único, cada um otimizado pela evolução para uma função específica. Venenos hemotóxicos da víbora das árvores estão sendo estudados para desenvolver anticoagulantes mais eficientes para vítimas de AVC. Venenos citotóxicos de cobras cuspidoras estão revelando mecanismos de morte celular que podem ser aplicados em terapias contra o câncer. A floresta do Congo não é apenas um banco genético. É uma farmácia natural contendo compostos que a química humana levaria décadas para sintetizar, se é que conseguisse. E então existem os camaleões, mestres de uma arte que parece mágica, mas é pura biologia. A mudança de cor dos camaleões não é camuflagem passiva, é comunicação ativa. Eles não mudam de cor para se esconder, ou pelo menos não principalmente. Eles mudam de cor para sinalizar emoções, intenções, status reprodutivo. Um macho exibindo tons vibrantes de azul e verde está anunciando dominância territorial. Uma fêmea mostrando padrões escuros com manchas amarelas está sinalizando que já está grávida e não receptiva a avanços. E o mecanismo por trás disso é de uma elegância que engenheiros de materiais ainda estão tentando replicar. A pele do camaleão contém células especializadas chamadas cromatóforos, organizadas em camadas. Sob essas células existem cristais de guanina que podem ser expandidos ou contraídos através de sinais nervosos. Quando o espaçamento entre esses cristais muda, eles refletem diferentes comprimentos de onda de luz: vermelho, verde, azul, ultravioleta. Isso não é pigmentação química, é física estrutural. É o mesmo princípio que faz asas de borboleta brilharem ou faz bolhas de sabão mostrarem arco-íris. E cientistas de materiais estão tentando criar tecidos que fazem a mesma coisa, displays adaptativos que mudam de cor sem precisar de energia externa, camuflagem militar que responde ao ambiente em tempo real. Os camaleões resolveram esse problema há 80 milhões de anos, e eles o fazem com células que têm micrômetros de espessura, consumindo energia mínima, sem processadores, sem circuitos, sem nada além de biologia pura. Mas a verdadeira revelação, a que vai virar tudo o que você pensa que sabe sobre natureza humana, de cabeça para baixo, está nos nossos parentes mais próximos. Chimpanzés e bonobos compartilham 99% do DNA. Conosco, com você. A diferença genética entre você e um bonobo é menor que a diferença genética entre duas espécies de rato. E ainda assim, essas duas espécies de primatas vivem realidades sociais completamente opostas. Chimpanzés vivem em sociedades patriarcais e hierárquicas. Machos competem violentamente por dominância. Eles formam coalizões políticas, traem aliados, cometem infanticídio estratégico para eliminar descendentes de rivais. Eles fazem guerra, não metaforicamente, guerra real. Grupos de chimpanzés invadem territórios vizinhos, emboscam machos solitários, os matam metodicamente. Jane Goodall, a primatologista que dedicou sua vida a estudar chimpanzés, ficou horrorizada quando documentou o primeiro caso de guerra entre grupos. Ela não queria acreditar, mas os dados eram inegáveis. Chimpanzés matam outros chimpanzés de forma planejada, coordenada, intencional. E então, do outro lado do rio Congo, um rio que chimpanzés nunca cruzam porque não sabem nadar, existem os bonobos. Bonobos vivem em matriarcados. Fêmeas mantêm o poder social através de alianças, não através de força física. Conflitos são resolvidos através de comportamentos afiliativos, compartilhamento de comida, até interações sexuais não reprodutivas usadas como ferramenta de coesão social. Infanticídio nunca foi documentado em bonobos.
Guerra entre grupos nunca foi observada. Bonobos são tão pacíficos que cientistas passaram décadas tentando encontrar exceções, tentando documentar pelo menos um caso de violência letal intencional entre grupos. Eles ainda estão procurando. 2 espécies, mesmo DNA fundamental, ambos igualmente relacionados a nós. Um escolheu a violência hierárquica, o outro escolheu a cooperação matriarcal. E a pergunta que isso levanta é devastadora. Se a violência não é inevitável em primatas, se sociedades pacíficas são biologicamente viáveis, então o que isso diz sobre nós? Sobre nossas guerras, nossa violência endêmica, nossa insistência de que conflito é natureza humana imutável? Os bonobos provam que isso é mentira. Violência não é destino evolutivo, é escolha cultural. E nós, humanos, estamos bem no meio desse espectro. Carregamos o potencial para ambos. A brutalidade tribal dos chimpanzés, a cooperação empática dos bonobos. Cada sociedade humana, cada indivíduo, está navegando entre esses polos. E o Congo nos mostra os 2 extremos, vivendo lado a lado, separados apenas por um rio que nenhum deles pode cruzar. Este é o verdadeiro poder do Congo. Não é apenas um museu de biodiversidade, é um espelho. Cada criatura, cada comportamento, cada estratégia de sobrevivência é uma reflexão de possibilidades que existem em nós. A ecolocalização dos morcegos nos mostra que tecnologias que consideramos de ponta já foram resolvidas pela biologia. A força comedida dos gorilas nos ensina que poder verdadeiro é proteção, não destruição. O veneno das serpentes nos oferece medicamentos que podem aliviar sofrimento humano. Os camaleões nos mostram que comunicação pode ser arte molecular. E os bonobos nos provam que paz não é utopia ingênua, é biologia viável. O Congo é um arquivo vivo de 60 milhões de anos de experimentos evolutivos bem-sucedidos. Cada espécie é uma solução testada por milhões de gerações. Cada comportamento é sabedoria funcional codificada em genes. Então, qual dessas conexões te surpreendeu mais? Os morcegos arquitetos reflorestando enquanto se alimentam? Os gorilas que nos ensinam que força verdadeira é gentileza? As serpentes cujo veneno pode se tornar a próxima geração de analgésicos? Ou os bonobos que destroem o mito de que violência é natureza inevitável? Comente abaixo, porque essas não são apenas curiosidades de documentário. São lições que podem mudar como construímos tecnologias, como estruturamos sociedades, como entendemos nossa própria natureza. Mas existe um problema devastador que ameaça apagar esse arquivo antes que terminemos sequer de lê-lo. Mas enquanto celebramos a genialidade evolutiva do Congo, enquanto extraímos suas lições e nos maravilhamos com suas soluções, uma verdade brutal paira sobre tudo isso como fumaça de uma queimada distante. Estamos destruindo esse arquivo, sistematicamente, deliberadamente, e na maioria das vezes, sem nem perceber. A biblioteca genética mais antiga da África está queimando, e nós somos quem segura os fósforos. A primeira ameaça é a mais visível, mas também a mais complexa de entender, porque ela não começou como uma guerra contra a natureza. Começou como uma guerra entre humanos, e a natureza simplesmente ficou no caminho. Entre 1996 e 2003, a República Democrática do Congo viveu o que historiadores chamam de a Guerra Mundial Africana. 5 países vizinhos invadiram. Milícias se multiplicaram como células cancerígenas. E quando a poeira finalmente começou a baixar, 6 milhões de pessoas estavam mortas. 6 milhões. Esse número é tão grande que a mente humana não consegue realmente processá-lo. É população inteira de países médios. É o Holocausto repetido. Que aconteceu enquanto o mundo olhava para outro lado. Mas o que acontece com a vida selvagem quando 6 milhões de pessoas são deslocadas, quando milhões de refugiados fogem para a floresta, quando exércitos e milícias precisam se alimentar em territórios sem infraestrutura? Eles caçam tudo. Elefantes da floresta, que já foram centenas de milhares vagando pela bacia do Congo, foram reduzidos em 62% desde 2002. 62% em 2 décadas. E não porque houve um programa sistemático de extermínio de elefantes,
mas simplesmente porque elefantes são carne. Milhares de quilos de carne andante em uma região onde pessoas estão morrendo de fome. A escolha entre ética conservacionista e alimentar sua família não é realmente uma escolha. Gorilas das montanhas, que hoje somam 1000 indivíduos após décadas de esforços de conservação, chegaram a 250 em 1981. 250! A espécie inteira estava a uma epidemia, um massacre, uma decisão política de distância da extinção completa. E mesmo agora, com 1000 indivíduos, eles ainda estão criticamente ameaçados porque vivem em uma região onde milícias ainda operam, onde parques nacionais se tornam campos de batalha, onde rangers que tentam proteger a vida selvagem são assassinados com regularidade brutal. Mais de 200 rangers foram mortos no Parque Nacional de Virunga nas últimas 2 décadas. 200! Homens e mulheres que acordavam todo dia sabendo que proteger gorilas poderia custar suas vidas. E ainda assim iam, porque entendiam que algumas coisas valem morrer para proteger. Mas a guerra direta é apenas a primeira camada da ameaça. Abaixo dela, operando de forma mais silenciosa e talvez mais destrutiva a longo prazo, está a exploração econômica que a instabilidade política permite. O Congo é absurdamente rico em recursos minerais: cobre, cobalto, ouro, diamantes. E coltan, o mineral que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que está no smartphone que você usa para assistir este vídeo. Coltan, abreviação de columbita tantalita, é essencial para capacitores em praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos. 60% das reservas mundiais de coltan estão no Congo. E a mineração desse recurso é feita em grande parte ilegalmente por operações que não respondem a nenhuma regulamentação ambiental, que não pagam impostos, que financiam milícias através da venda do mineral extraído. E onde essa mineração acontece? Na floresta. Minas ilegais são abertas em áreas protegidas porque é exatamente onde não existe fiscalização efetiva. Árvores são derrubadas para criar acesso. Rios são contaminados com mercúrio e outros químicos usados no processamento. Animais fogem ou morrem, e o habitat simplesmente deixa de existir. A cada minuto, 6 campos de futebol de floresta do Congo são desmatados. 6. A cada minuto que você levou assistindo este documentário até agora, dezenas de campos de futebol de floresta tropical, com todo o seu ecossistema, com todas as suas espécies endêmicas, com todas as suas soluções evolutivas de milhões de anos, simplesmente deixaram de existir. E não é só mineração, é agricultura de subsistência de populações que foram empurradas para dentro da floresta por conflitos. É extração de madeira ilegal, alimentando mercados globais que não fazem perguntas sobre origem. É caça comercial de carne de animais selvagens, que virou indústria porque a demanda nas cidades cresceu mais rápido que qualquer sistema legal de manejo. O resultado é fragmentação de habitat. E fragmentação é morte lenta. Quando você corta uma floresta contínua em pedaços isolados, você não está apenas reduzindo a área total. Você está criando ilhas ecológicas. E em ilhas, populações animais não conseguem se misturar geneticamente. Gorilas de um fragmento de floresta não conseguem cruzar com gorilas de outro fragmento, porque o espaço entre os dois foi transformado em minas, em campos agrícolas, em estradas. Isolamento genético leva à endogamia. Endogamia leva a doenças genéticas, a fertilidade reduzida, a populações que entram em espirais de declínio das quais não conseguem sair. E, eventualmente, mesmo que ninguém dispare um único tiro, mesmo que a caça pare completamente, essas populações isoladas simplesmente desaparecem. Silenciosamente. Inevitavelmente. Cientistas chamam isso de extinção ecológica. A espécie ainda existe tecnicamente, mas em números tão pequenos, em fragmentos tão isolados, que ela não desempenha mais seu papel ecológico. Os elefantes ainda existem, mas não em número suficiente para dispersar sementes de árvores de grande porte. Os morcegos ainda migram, mas para áreas cada vez menores porque as rotas tradicionais foram bloqueadas por desenvolvimento humano. E quando essas espécies-chave desaparecem ecologicamente,
O ecossistema inteiro começa a mudar. Árvores que dependiam de elefantes para a dispersão de sementes param de se regenerar. A composição da floresta muda. Espécies que dependiam daquelas árvores específicas desaparecem. E a cascata continua, camada após camada, até que o que resta não é mais realmente uma floresta tropical do Congo. É outra coisa. Algo mais pobre, mais simples, mais frágil. Mas existe uma terceira ameaça. Uma que opera em escala ainda maior, que não respeita fronteiras nacionais ou parques protegidos, que não pode ser detida com rangers armados ou legislação ambiental. A crise climática está mudando o Congo. E está mudando rápido. As temperaturas médias na bacia do Congo aumentaram 1,4 graus Celsius desde 1960. Isso pode parecer pequeno, mas para ecossistemas que evoluíram em condições climáticas relativamente estáveis por milhões de anos, é catastrófico. Árvores de alta altitude, adaptadas a temperaturas específicas, estão morrendo conforme o clima aquece. Espécies de anfíbios que dependem de níveis precisos de umidade estão desaparecendo conforme padrões de chuva mudam. E a mudança nos padrões de chuva é talvez o impacto mais destrutivo. A floresta do Congo não existe apenas por causa da chuva. Ela cria a chuva. As árvores transpiram umidade, que forma nuvens que geram mais chuva. É um ciclo autossustentável. Mas quando você aquece o sistema, quando você muda os padrões de evaporação, quando você fragmenta a floresta e reduz a quantidade total de vegetação transpirando, esse ciclo começa a quebrar. Secas mais longas, estações chuvosas mais curtas e mais intensas, inundações súbitas seguidas de meses de escassez de água. E a floresta, que evoluiu para lidar com variabilidade moderada, não consegue se adaptar rápido o suficiente. Árvores morrem, e quando morrem em grande número, elas liberam o carbono que passaram décadas ou séculos armazenando. 1,2 bilhões de toneladas de CO2 absorvidas por ano podem facilmente se tornar bilhões de toneladas liberadas se a floresta entrar em colapso. E quando isso acontecer, o aquecimento global acelera, o que mata mais floresta, o que libera mais carbono, em um ciclo de feedback positivo que não tem freio natural. Cientistas chamam isso de ponto de inflexão, o momento em que um sistema sai de equilíbrio estável e entra em colapso irreversível. E ninguém sabe exatamente onde esse ponto está para a bacia do Congo. Talvez já tenhamos passado dele. Talvez ainda tenhamos décadas. Mas o que sabemos com certeza é que estamos caminhando em direção a ele em velocidade acelerada. E quando esse ponto for cruzado, não haverá volta. Você não pode simplesmente replantar uma floresta tropical de 60 milhões de anos. Você não pode recriar a teia de interações entre 10 mil espécies de plantas e centenas de milhares de espécies animais. Você não pode restaurar conhecimento evolutivo que levou eras geológicas para acumular. Quando queimamos a biblioteca, as informações não vão para nenhum backup na nuvem. Elas simplesmente deixam de existir, para sempre. Então aqui estamos. 3 ameaças convergindo sobre o mesmo alvo. Guerra e instabilidade política, criando caos que permite a exploração desenfreada. Mineração e desmatamento fragmentando habitats e empurrando espécies para a extinção ecológica. E mudança climática acelerando tudo, tornando a floresta mais vulnerável, mais seca, mais propensa a incêndios que antes eram raros. E a tragédia não é apenas que estamos perdendo biodiversidade, é que estamos perdendo soluções. Cada espécie extinta é uma resposta evolutiva a um problema que talvez ainda nem tenhamos formulado. Cada hectare de floresta destruído é um laboratório natural sendo queimado antes que possamos estudar o que ele continha. Quantos medicamentos nunca serão descobertos porque a planta que os produzia foi extinta antes de ser catalogada? Quantas tecnologias nunca serão desenvolvidas porque o animal que inspiraria a inovação desapareceu? Quantas lições sobre organização social, sobre cooperação, sobre sobrevivência em condições adversas nunca serão aprendidas porque os professores foram mortos? Não estamos apenas destruindo natureza, estamos queimando nosso próprio futuro. Estamos cortando as raízes de soluções que poderíamos precisar desesperadamente nas próximas décadas, conforme enfrentamos crises climáticas, médicas, tecnológicas,
que ainda nem prevemos completamente. O Congo é um tesouro. E tesouros não existem para serem admirados. Existem para serem usados sabiamente, estudados profundamente, protegidos ferozmente. Mas só podemos fazer isso se eles ainda existirem. E a cada minuto que passa, temos menos Congo para proteger. Mas a história não termina em cinzas. Porque em meio ao caos, à destruição, à aparente inevitabilidade do colapso, algo extraordinário está acontecendo. Algo que os dados frios de desmatamento e extinção não capturam. Algo que as manchetes sobre guerra e exploração mineral não contam. Está havendo um despertar. Não é um movimento coordenado de cima para baixo. Não é uma campanha internacional liderada por celebridades ou ONGs com orçamentos de milhões. É algo mais profundo, mais visceral, mais poderoso exatamente porque vem de baixo, das próprias pessoas que vivem na sombra da floresta, que cresceram ouvindo histórias dos mais velhos sobre quando os elefantes eram tão numerosos que suas migrações faziam a terra tremer. É o despertar de quem finalmente entendeu que a floresta não é um recurso externo a ser explorado. É o próprio tecido de sua sobrevivência. No Parque Nacional de Virunga, onde gorilas das montanhas se agarram à existência, rangers acordam todo dia sabendo que podem não voltar para casa. Mais de 200 deles morreram nas últimas 2 décadas, mas para cada um que cai, outros 3 se apresentam para ocupar seu lugar. Não porque o salário é bom, ele não é. Não porque o trabalho é seguro, ele definitivamente não é. Mas porque eles decidiram que algumas coisas são maiores que medo, maiores que pobreza, maiores que a própria vida individual. E isso está funcionando. Contra todas as probabilidades, está funcionando. A população de gorilas das montanhas era de 250 indivíduos em 1981. Hoje são 1.000. 1.000. Isso não é estabilização, é recuperação. É uma espécie que estava num surto de doença da extinção total e que agora tem populações crescentes, famílias saudáveis, filhotes nascendo em taxas que cientistas consideravam impossíveis há 2 décadas. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque rangers arriscaram vidas. Porque comunidades locais foram educadas sobre o valor dos gorilas vivos versus mortos. Porque programas de ecoturismo começaram a gerar renda real para vilarejos que antes dependiam de caça. Porque pela primeira vez em gerações, proteger a floresta se tornou mais vantajoso economicamente do que destruí-la. E essa não é apenas uma história isolada de conservação. É um modelo que está sendo replicado. Na região de Lomami, cientistas trabalhando com comunidades locais identificaram áreas críticas para a biodiversidade e ajudaram a estabelecer o Parque Nacional de Lomami em 2012. Não através de decreto autoritário que expulsou moradores, mas através de negociação, de demonstração de que a floresta protegida poderia gerar mais valor a longo prazo do que a madeira extraída ou a terra convertida em agricultura. E em 5 anos, populações de bonobos na região estabilizaram. Espécies de antílopes que estavam desaparecendo começaram a se recuperar. Até elefantes da floresta, que tinham abandonado a área por décadas devido à caça, começaram a retornar. Você pode trazer um ecossistema de volta da beira do colapso. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Mas a verdadeira revolução está acontecendo não nos parques nacionais, mas nas salas de aula. Em vilarejos onde antigamente a única narrativa sobre a floresta era de recurso a ser extraído. Uma nova geração está crescendo ouvindo uma história diferente. Professores, muitos deles treinados por programas de educação ambiental, estão ensinando crianças sobre ciclos de carbono, sobre dispersão de sementes por morcegos, sobre como a chuva que irriga suas plantações vem da própria floresta que seus avós desmatavam. E essas crianças estão ouvindo. Mais importante, estão falando de volta. Estão questionando práticas antigas. Estão trazendo conhecimento científico para dentro de comunidades que, por gerações, operaram apenas com conhecimento tradicional. E ao invés de criar conflito, está havendo uma síntese. Conhecimento tradicional sobre padrões de migração animal sendo combinado com dados científicos sobre genética de populações. Saberes ancestrais sobre plantas medicinais sendo validados por análises químicas que identificam os compostos ativos.
A ciência não está substituindo a tradição, está complementando. E juntas, elas estão criando uma nova relação entre pessoas e floresta. Cooperativas de mulheres em várias regiões do Congo estão cultivando alternativas econômicas ao desmatamento. Em vez de cortar árvores para vender madeira, elas estão colhendo produtos florestais sustentáveis como mel, frutas nativas, plantas medicinais. E estão descobrindo que a floresta viva, manejada inteligentemente, gera mais renda do que a floresta morta. Isso não é romantismo, é economia. É a descoberta pragmática de que destruição oferece lucro único e imediato, enquanto conservação oferece renda contínua por gerações. E em um nível ainda maior, governos estão finalmente começando a entender o que está em jogo. A República Democrática do Congo assinou acordos internacionais comprometendo-se a proteger 60% de sua cobertura florestal até 2030. 60% de 3,7 milhões de quilômetros quadrados. Se cumprido, esse seria um dos maiores esforços de conservação da história humana. Claro, acordos no papel não significam nada sem implementação. Mas pela primeira vez em décadas, existe pelo menos um reconhecimento oficial de que a floresta vale mais de pé do que derrubada. E isso cria espaço político para a ação. Iniciativas de reflorestamento já plantaram 15 milhões de árvores em áreas degradadas. 15 milhões. Cada uma dessas árvores vai crescer, vai sequestrar carbono, vai fornecer habitat, vai produzir sementes para futuras gerações. Uma floresta de 60 milhões de anos não pode ser recriada em décadas, mas fragmentos podem ser reconectados. Corredores ecológicos podem ser restaurados e populações isoladas podem voltar a se misturar geneticamente. A ciência de restauração ecológica avançou exponencialmente nas últimas 2 décadas. Sabemos agora que não basta plantar árvores aleatoriamente. Você precisa plantar espécies nativas na proporção certa, criar estrutura de dossel que permita regeneração natural, reintroduzir dispersores de sementes como morcegos e aves. É engenharia ecológica de precisão e está funcionando em escalas que antes considerávamos impossíveis. Mas tecnologia e ciência sozinhas nunca salvaram nada. Conservação é, no final, uma questão de valores. E aqui está a mudança mais profunda que está acontecendo. Uma reavaliação fundamental de quem tem voz nessa conversa. Por décadas, conservação no Congo foi ditada por estrangeiros, cientistas europeus decidindo quais áreas proteger, ONGs americanas decidindo como alocar recursos. Nenhum deles consultando realmente as pessoas que vivem na floresta, que dependem dela, que a entendem de formas que nenhum PhD em biologia consegue capturar. Isso está mudando. Comunidades locais estão sendo incluídas não como beneficiários passivos de programas de conservação, mas como co-criadores de soluções. Conhecimento indígena sobre comportamento animal, sobre ciclos sazonais, sobre plantas medicinais está sendo valorizado ao lado de dados científicos. E essa síntese está produzindo estratégias de conservação mais eficazes do que qualquer uma das abordagens sozinha poderia gerar. Porque, no final, ninguém protege o que não valoriza. E ninguém valoriza o que não entende. A única forma de salvar o Congo é garantir que as pessoas que vivem nele, que dependem dele, que são parte dele, entendam profundamente por que ele importa. Não apenas como abstração ecológica, mas como realidade concreta que afeta suas vidas, a saúde de seus filhos, a fertilidade de suas terras. E aqui está a verdade filosófica mais profunda que o Congo nos força a confrontar: a arrogância monumental da espécie humana. Nós que existimos como espécie há meros 300 mil anos, achamos que podemos decidir o destino de ecossistemas que existem há 60 milhões. Nós, que mal entendemos 10% da biodiversidade do planeta, achamos que podemos determinar quais espécies são importantes e quais são descartáveis. Nós que não conseguimos sequer organizar nossas próprias sociedades sem guerras, pobreza e desigualdade obscena, achamos que somos qualificados para gerenciar a biosfera. Os bonobos resolvem conflitos com empatia. Nós resolvemos com bombas. Os morcegos reflorestam enquanto se alimentam.
Nós desmatamos para plantar monoculturas. Os gorilas protegem seus filhotes com dedicação absoluta. Nós deixamos milhões de crianças morrerem de fome, enquanto bilionários competem para ver quem tem o iate maior. Então quem realmente é selvagem aqui? A natureza não precisa de nós. São 60 milhões de anos de prova. A floresta do Congo sobreviveu a eras glaciais, a asteroides, a erupções vulcânicas massivas. Ela vai sobreviver à nossa arrogância também, eventualmente. A questão não é se a natureza vai persistir, é se nós vamos persistir com ela ou se vamos nos extinguir pela pura estupidez de destruir os sistemas que nos mantêm vivos. Porque aqui está a verdade final que este documentário precisa deixar absolutamente clara. Você não está salvando o Congo por altruísmo. Você está salvando sua própria sobrevivência. O ar que você respira foi parcialmente produzido por essa floresta. O clima que permite a agricultura foi parcialmente estabilizado por esse ecossistema. As tecnologias médicas que podem salvar sua vida amanhã podem vir de compostos ainda não descobertos naquelas árvores. Os princípios de organização social que podem nos ajudar a construir sociedades mais justas estão codificados no comportamento daqueles primatas. O Congo não é caridade. É investimento no futuro da espécie humana. Então este vídeo não é sobre números de visualizações ou likes ou subscribers. Não me importa se este canal cresce ou não. O que importa é a mensagem. E a mensagem é simples. O coração da África ainda bate, mas está enfraquecendo. E se pararmos de ouvir, se continuarmos ignorando, se continuarmos queimando a biblioteca enquanto procuramos respostas nos destroços, nós não vamos merecer as soluções que ela ainda guarda. Se esta mensagem tocou você, se algo nessa jornada mudou como você vê o mundo natural, não deixe isso morrer aqui. Compartilhe, não pelo canal, não por mim, mas pelas criaturas que não têm voz nas reuniões onde decidimos seus destinos, pelos morcegos que reflorestam em silêncio, pelos gorilas que nos ensinam que força verdadeira é proteção, pelos bonobos que provam que paz não é fraqueza, por toda a teia de vida que existe porque resistiu, se adaptou, evoluiu através de desafios que fariam civilizações humanas inteiras colapsarem. O Congo está esperando. A floresta está de pé. O rio ainda corre profundo, carregando segredos que a humanidade ainda precisa aprender. E a próxima geração está observando o que fazemos agora, julgando se somos dignos da herança evolutiva que recebemos. A natureza já fez sua parte. Ela criou soluções. Ela testou estratégias por milhões de anos. Ela nos oferece um manual de sobrevivência, escrito em DNA, em comportamento, em ecossistemas funcionais. Agora é nossa vez. A pergunta não é se a floresta vai sobreviver. É se nós vamos estar à altura do que ela está tentando nos ensinar. O coração selvagem da África ainda bate. Você está ouvindo?